Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. Hoje, para nossa reflexão, nós trouxemos uma orientação de Jesus que está registrada pelos evangelistas Lucas e Mateus, e é sobre essa orientação que vamos refletir, e ela está colocada por Kardec no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era um termo usado para descrever riqueza material ou cobiça, e não uma divindade. Essa palavra é uma transcrição do hebraico que significa literalmente dinheiro. Foi-se utilizando dessa palavra que Jesus fez uma advertência aos que colocam a obtenção dos bens materiais como o principal objetivo do homem sobre a terra, em oposição aos verdadeiros valores do espírito. Mamon também pode simbolizar uma maneira de viver. É tudo aquilo que gera o desejo de possuir, dominar, controlar. É tudo o que procuramos em primeiro lugar, como prioridade com os nossos impulsos egoístas, vontade de ter poder sobre os outros e domínio das situações, na maioria das vezes a todo custo, pagando qualquer preço para obter o que se considera ser o mais importante, sem pensar nas consequências para si mesmo e para os outros. Certa vez, Jesus contou uma história através da qual nos traz importantes lições. Que havia um homem que possuía uma grande fortuna e havia um pobre chamado Lázaro. Esse Lázaro da parábola não é o mesmo que era o irmão de Marta e Maria, é outro Lázaro. E esse Lázaro ficava junto à entrada da casa desse rico, aguardando receber as sobras, que havia abundância na casa daquele homem. Tão cheio de posses e bens materiais, ele não se preocupava em partilhar nada. Nem percebia o Lázaro e suas necessidades físicas, motivadas pelas enfermidades, pelo sofrimento moral e pela miséria em que vivia. Passou-se o tempo, os dois desencarnaram. No mundo espiritual, Lázaro foi acolhido junto aos amigos da espiritualidade maior. Num lugar tranquilo. E o rico foi levado para um local de grande sofrimento moral. Não um lugar de tormentos físicos, como muitos até hoje acreditam existir e que denominam inferno. Não. Em determinado momento, nesse local em que o rico estava, foi permitido que ele tomasse conhecimento e visse onde que o Lázaro estava. E ele estava em grande aflição. E ele pediu: será que Lázaro não pode molhar as mãos na água e aliviar a minha língua que está ardendo muito? Isso é um simbolismo, não é? Simbolismo que remorso e dor moral que sentia pela vida que levava na terra. Então foi informado para ele. Certamente ele estava acompanhado, né, por algum mentor espiritual. Falou: isso não vai ser possível, pois havia uma barreira entre os dois planos, onde o rico estava e onde Lázaro estava. Mas diante dessa impossibilidade, ele insistiu. Ele fez outro pedido: mas por favor, peçam para que ele avise
aos meus familiares que ainda estão na terra sobre esses tormentos em que eu me encontro, para que eles também não venham para esse lugar onde eu estou. E novamente ele recebeu uma orientação. Eles já possuem Moisés e os profetas para alertá-los e ensiná-los. Se eles não estiverem atentos aos seus ensinamentos, nem mesmo um morto ressuscitado os faria acreditar. Verdade. Vamos trazer essa história para o presente. Quantos ensinamentos nós já temos, que nós já conhecemos, já nos foi passado, não é isso? Quando a gente voltar, eu não sabia. Lembra aquele dia que você estava lá no Kardec? Lembra onde vocês estavam lendo aquele livro que tinha orientações? Vocês esqueceram? A gente tem muita ajuda para que a gente possa realmente, ao desencarnar, ter a consciência apaziguada. É claro, a gente não sai daqui com todo o planejamento que nós fizemos, certo, mas a gente leva muita coisa boa e leva o reconhecimento de que os esforços foram atendidos e que a gente vai voltar em outro momento para continuar a elevação. Infelizmente, quando a gente não atende a essas orientações que são vinculados às leis divinas, né? E Jesus, tudo que ele orientou é em consonância com as leis divinas. A consciência que vai nos apontar. Não existe juiz, não existe julgamento, como muitas crenças nos falam. É a própria consciência que vai nos mostrar o tempo perdido, as ações que poderiam ter sido evitadas. Essa história, como todas as outras que Jesus contava, ele era didático, né? Ele põe em evidência dois extremos de duas condições humanas que fazem parte da nossa evolução, a riqueza e a pobreza. O rico simboliza as pessoas apegadas à matéria, comandadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Por estar mais próximo dos bens materiais e das facilidades que proporcionam, esquecem os benefícios que devem prestar aos semelhantes, não passando pela prova que lhes são apresentadas. E o pobre da história simboliza aqueles que, carentes do excesso dos bens materiais em uma existência e por não estar expostos às facilidades que a riqueza proporciona, suportam com mais compreensão, sem revolta, procurando de melhor maneira possível atravessar aquela situação. E vejamos alguns ensinamentos para a nossa reflexão. Acredite, o primeiro ensinamento: as provas da riqueza são tão difíceis como a pobreza. Gente, assusta, né? A riqueza é uma prova? Podemos então pensar, mas eu quero essa prova. É bem melhor enfrentar a vida quando se tem riquezas e facilidades. Pode mandar as provas que quiserem, né? Se eu tiver muita riqueza. É evidente que esse pensamento é natural de quem acredita que vai viver apenas uma vez na Terra e precisa aproveitar todas as chances que a vida oferece. E para isso deve possuir tudo que está disponível para seu bem-estar, exclusivo que sua fortuna permite, sem limites. Mas é um grande equívoco e uma maneira essencialmente materialista de viver. Não há nenhum ensino contra a materialidade. Nós estamos no mundo material e precisamos, para ter dignidade, para nossa proteção, para que a gente trabalhe, precisamos dos bens materiais, mas sabê-los administrar, aí que está a grande diferença, não é?
O desencarne mostra a realidade que existe nessas duas condições de experiências na Terra, a riqueza e a pobreza. Pobres e ricos convivem lado a lado em todas as épocas da humanidade. Passando para outra dimensão da vida, cada qual vai se encontrar diante dos questionamentos, como já disse no início, da sua consciência, que irá apontar a consequência dos seus atos. O terceiro ensinamento: as barreiras da comunicação entre os planos espirituais são morais, muito diferente das desigualdades materiais e sociais estabelecidas pelo homem. Aqui na Terra existem as barreiras, né? Das condições sociais, dos cargos, são estabelecidas pelo homem. No plano espiritual, as diferenças são morais, autoridade moral, devido às conquistas do espírito. No mundo espiritual, há ordem e organização, e não nos é facultado estar em qualquer ambiente quando as vibrações menos elevadas possam atrapalhar o trabalho de espíritos mais evoluídos. É verdade. A gente não consegue acessar determinados ambientes através das vibrações diferentes dos planos. Quarto ensinamento: o princípio da reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita, nos mostra também que o espírito, ao reencarnar, pode escolher uma prova, sim, da riqueza ou da pobreza em seu planejamento. A gente não é obrigado a vir para cá. A gente deve vir, faz parte das leis divinas. Mas nós podemos sim, ao tomar consciência da nossa existência e falar: será que eu posso corrigir isso? Será que eu posso voltar a conviver com aquela pessoa que eu não gostava dela, que eu achava ela tão antipática, que eu não gostava, foi difícil para mim a convivência? Será que eu posso? Você quer? Então a gente vai te proporcionar isso. Você vai ser pai, você vai ser filho, você vai ser amigo, você vai se encontrar num grupo social aí. Então a gente planeja assim: ah, mas eu quero ter muito dinheiro, que eu quero ajudar as pessoas. Você vai administrar bem? Vou administrar bem. Quero gerar progresso na sociedade. Mas às vezes volta para cá e esquece. É natural, né? Sofre toda a materialidade aqui da Terra e muitas vezes os planejamentos ficam incompletos, sem serem realizados. E às vezes pode pedir também: eu tive tantos bens materiais em outras encarnações, eu creio que eu humilhava, eu não gostava desse aspecto da pobreza. Será que eu posso experimentar? Você quer? Você tem condição? Você já aprendeu um pouco? Então você vai. Chega aqui, talvez ainda sinta dificuldade, se revolte, né? Se questione: por quê? Por que acontece isso comigo? Por que com outros é diferente? Então a gente tem sim essa possibilidade sempre de reencarnar dentro de um planejamento feito em conjunto com orientadores amorosos que vão nos ajudar. E se a gente não conseguir também, devemos nos esforçar. Ficar rolando para a próxima encarnação não é muito saudável. Já sei que na próxima eu vou voltar aqui, na próxima eu corrijo. Nessa está difícil. A gente tem que se esforçar bastante. E com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, já podemos tomar consciência de que a inteligência, o dinheiro e o poder não são bons nem maus. São recursos. Muitas vezes a gente fala: o dinheiro é mau, né? Até a inteligência precisa ser bem utilizada, que ela pode ser retirada num segundo da gente. A gente perder aquela capacidade num segundo. O poder. Jesus foi o ser que teve o maior poder aqui na Terra. E ele usou o poder dele para o bem. Ele curava, consolava, amparava, ensinava.
não julgava. Então, o poder não é mal, é a forma de utilizar o poder, não é? A riqueza é uma das provas mais difíceis porque ela abre as portas. Tudo eu posso. Tudo está disponível para que eu consiga. E muitas vezes vai vir de encontro a uma fraqueza que eu tenha, vir de encontro à minha vaidade, ao meu orgulho, né? Aí eu começo a me sentir superior às pessoas, né? Eu não aceito que uma pessoa fale comigo nada, que me corrija, que me faça uma advertência. Quem ela pensa que ela é? Para me falar, para me corrigir, não é? Então, é difícil. A riqueza, ela coloca muitas vezes a pessoa num patamar onde esse patamar não existe. Mas não vamos colocar tudo na horizontal. Existem ricos maravilhosos que utilizam bem do dinheiro, geram progresso, não é? Ajudam instituições, ajudam a ciência a se desenvolver. Existe também os pobres que são difíceis. Não tem humildade. A gente acha que humildade é aquele que não tem bem material. A humildade, o orgulho, o egoísmo são condições do nosso espírito. Se você é apegada, porque você tem muito orgulho, muito egoísmo, não é? Então, o trabalho nosso exatamente é de nos salvar dessas situações internas que nós temos. Essa que é a verdadeira salvação. Tanto que a doutrina espírita nos ensina, quando fala fora da caridade não há salvação. Salvação de nós mesmos, que para praticar a caridade, a gente tem que realmente, em qualquer situação, ou de riqueza ou de pobreza, nós podemos, sim, nos salvar desses sentimentos tão prejudiciais para nós. Existe uma outra parábola, rapidamente, que é a dos talentos. Eu gosto muito dessa parábola, né? Que Jesus simbolicamente conta que um senhor viajou e distribuiu os bens dele para algumas pessoas que trabalhavam para ele. Então, tomem conta desse. Deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro. O talento na época era dinheiro. E viajou, cuidem. Quando voltar, vocês me prestam conta. O que tinha 5 trabalhou, virou 10 talentos. O de 2 virou 4. O primeiro ficou com medo. Mas ele é muito exigente. Enterrou. Quando ele voltar, eu devolvo inteirinho para ele. Não vou gastar, não vou fazer nada. E volta, né? E vai prestar conta. E ele viu que aqueles que tinham utilizado bem o dinheiro dele, que ele tinha deixado, ele falou: servo bom, vocês foram responsáveis. Aí veio aquele com um só, aqui ó, tá inteirinho do jeito que você... Ele falou: mas você foi preguiçoso, né? Então, ele falou que aquele que tem menos talento, ele vai dar, tirou o único que ele tinha e deu para os outros, distribuiu com os outros, deu metade daquele para cada um. A gente fala: mas coitado, né? Aquele que tem pouco ainda tira dele para dar para outro. Então vamos trazer para hoje. Nós temos talentos já, para muitas coisas. Cada um de nós tem talento para trabalhar, para cuidar, não é? Para fazer tanta coisa. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Enterrando? Utilizando mal? Eu não tenho talento nenhum. Talvez você queira ter o talento que o outro tem. Você fica querendo que... eu queria ter o talento do outro. Não, veja qual é o seu. Multiplica. Porque vai ser cobrado. Te dei inteligência, te dei uma família, saúde, te dei condição de frequentar bons lugares, de estudo, de conhecimento. O que você fez? Deixei isso tudo para que você pudesse multiplicar. E quantas vezes não nos questionamos quando falamos de riqueza? Por que todos os homens não são igualmente ricos?
Seria uma solução, né? Distribui os bens igualmente para todo mundo. Seria uma solução? Supondo que acontecesse isso, haveria um agravante por causa da diferença de que cada um de nós está. Um ia começar a gastar, o outro ia manipular o outro. Eu vou ajudar você aqui, deixa que eu vou, daqui a pouco eu estou sem nada, não é assim? Não ia dar certo. Porque falta a moralidade. Se distribuísse todos os bens, nem todos saberiam se utilizar daqueles bens com moralidade, com ética, visando a lei do progresso. Então, essas diferenças existem porque nós é que somos ainda desequilibrados. Os valores nossos estão em desalinho. A gente fala, por que Deus permite, né? Que uns tenham tanto. Não é Deus que permite. Deus deu capacidade para todos, deu recursos para todos. E cada um vai se movimentar com esses recursos conforme vai compreendendo como é a vida. Gostaria de encerrar com uma mensagem do Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Chama reprogramação. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as lutas que empenhas e com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa a mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta. Busque o bem e viverás melhor. É uma mensagem que ajuda a gente a compreender mais em profundidade os ensinamentos de Jesus, né? Nós escolhemos aonde nós devemos nos movimentar aqui na Terra, com os recursos que temos, claro, nos esforçando para nos sentirmos bem, equilibrados, ajudando aqueles que estão ao nosso lado, na família, no trabalho, nos grupos sociais, onde nós escolhemos estar em determinados locais. Nós escolhemos estar aqui nessa manhã, não é? Somos uma família espiritual em busca de algo. Cada um aqui tem um objetivo de estar aqui nessa manhã. Siga em frente com esse objetivo que trouxe vocês até aqui. Levem o ensinamento de Jesus. Analisem cada um como estão conduzindo, como nós estamos conduzindo a nossa vida. E vamos redirecionar a nossa meta, conforme essa linda mensagem do Espírito Hamed. Um bom dia a todos.